afetada pela dor de cabeça, favorecendo a assimilação das informações e a semeadura dos ensinamentos que o balconista do estabelecimento estava lhe passando. Graças à transfusão de energias, a cabeça de Leonor foi aliviada por completo, ficando livre do incômodo, o que facilitaria a absorção das notícias e ensinamentos que Luiz lhe transmitia, com riqueza de detalhes. Nossa, Luiz, nunca ninguém me falou nada disso. Se não fosse você me dizer estas coisas, eu nem ia saber que o caso era grave. Será que as pessoas não estão exagerando um pouco nesse negócio? Tem tanta gente que prefere criar noticiário de desespero, falando que vai faltar água potável para que as pessoas corram ao supermercado para comprarem todo o estoque de garrafas de água que lá está e, por fim, a escassez prometida não aparece. Sabe, Dona Leonor, como trabalhador nesta farmácia, estou sempre em contato com muita gente doente e, assim, posso lhe dizer que os casos de câncer em mulheres são muito numerosos. Não é fantasia de governo ou de empresa farmacêutica para vender remédio ou para fazer propaganda. Olhando para o rapaz, pensativa, Leonor exclamou: Puxa vida, e eu que estava pensando que isso era filme pornográfico, Luiz. Desculpe a ignorância, meu filho. Isso não é filme pornográfico, Luiz. Isso é filme de terror mesmo, disse ela, dando uma risadinha amarela. O rapaz sorriu em resposta, colocando o comprimido na sacolinha e encaminhando a cliente para o caixa. O que é isso? Perguntou Leonor. Ora, Dona Leonor, respondeu, pacientemente, o rapaz, acostumado a clientes com memória fraca, é o seu remédio. Para dor de cabeça. Lembra? Dor de cabeça? Ah. É verdade. Exclamou ao recordar-se de que havia entrado ali para adquirir o analgésico. Mas sabe de uma coisa, Luiz, a sua conversa foi tão agradável, que eu nem havia me dado conta de que a dor tinha passado, como passou, quase que por milagre. Puxa, que bom, Dona Leonor. É sempre importante que a gente não tome remédio sem precisar, não é? É isso mesmo. Pena que não posso levar esse cartaz para casa, porque eu ia gostar de ler com mais calma. Ora, não seja por isso. A empresa que fez o cartaz, também produziu vários folhetos explicativos sobre o câncer de mama, e a senhora pode levar um para estudar melhor as informações. Nossa, que maravilha, meu filho. E quanto custa? Não custa nada, Dona Leonor. O mais importante é que a senhora entenda bem como fazer a proteção contra tais ocorrências. Posso levar 2, então? Vou dar um para minha filha. Claro, eles estão aí é para serem distribuídos. Obrigada, Luiz. Que Deus o abençoe pelos ensinamentos que me deu hoje. De nada, Dona Leonor, estamos sempre aqui para atendê-la no que for necessário. Despediram-se e, assim, a primeira tarefa dos amigos invisíveis estava cumprida. Leonor levara consigo as informações necessárias para dar início ao tratamento pessoal da enfermidade que já se encontrava em desenvolvimento no seu íntimo, mas que, somente com a avaliação mais meticulosa, poderia ser identificada com tento, dentro dos recursos da modernidade, na prevenção e tratamento das doenças. Os amigos de sua alma e a ação direta que realizaram sobre ela souberam aproveitar aquele pequenino pedaço de papel que algum desconhecido tinha se preocupado em produzir com a finalidade de ajudar seu semelhante. Leonor tomou o rumo de casa, colocando os folhetos dentro da bolsa para que pudesse lê-los mais tarde. Enquanto caminhava, intrigava-se com o misterioso desaparecimento da dor de cabeça, durante a conversa na farmácia. Coisas de Deus ou do capeta? Perguntava para si mesma, nas explicações toscas que dava para certos eventos não compreendidos racionalmente, por lhe faltarem noções espirituais para o entendimento das ações do mundo invisível. E lá se foram todos para a sua casinha, a ampará-la desde o início de suas lutas. 6. Pedindo a enfermidade ou criando a doença. Ao chegar em casa, Leonor foi guardar seus poucos pertences e, dando curso a antigo hábito, procurou o banho rápido para livrar-se do mau agouro,
como costumava fazer sempre que chegava de velórios ou cemitérios. Depois, providenciou algo para comer e, aproveitando a hora da novela, postou-se diante da televisão para desfrutar da pouca diversão ao seu alcance. Correram rápidos os minutos e a presença espiritual dos amigos invisíveis naquela moradia não seria tão importante até que se apresentassem os momentos do repouso de Leonor. Convidados, então, por Cristiano, fomos visitar uma casa das proximidades, onde residia uma mulher muito nervosa, que não se dava com ninguém graças aos seus comportamentos inferiores na fiscalização indébita da vida alheia. Conceição não possuía mais de 40 anos, mas trazia a alma aviltada pelo pensamento fixo na censura e no julgamento do semelhante. Mais do que fiscalizar os passos da vizinhança, comentava com a vida do outro, espalhando o veneno da crítica, da calúnia ou da maldade, com o qual muita gente gosta de se alimentar, principalmente quando está em jogo a reputação dos outros. Isso fazia de sua casa um verdadeiro pardieiro espiritual. Entidades inferiores de todos os matizes ali se aglomeravam, sobretudo para estimular na sua comparsa os pensamentos lascivos, as imagens enganadoras, as conclusões torpes. Conceição não precisava trabalhar porque vivia sob os auspícios financeiros de antigo amante de quem extorquia seu sustento em troca do seu silêncio e da garantia de sossego familiar. Afinal, era um homem casado. Além disso, filha única e órfã de pai e mãe, recebia também uma pensão herdada do pai, velho militar reformado que lhe havia deixado o benefício completo. Conceição não desarmava as lentes com que pretendia identificar nos outros as mesmas atitudes clandestinas que lhe marcavam a vida, vendo amantes por todos os lados, imaginando safadezas e maldades nas mais singelas situações. Não podia ver uma vizinha chegando em casa fora de hora sem imaginar que havia algo por detrás daquela atitude não rotineira. Se um carro diferente estacionasse diante de alguma das casas que se encontravam sob a sua fiscalização, aquilo era suficiente para levantar as suspeitas de que se tratava de um caso novo, um novo pretendente ou amante. E se o veículo estivesse sendo conduzido por pessoa do mesmo sexo, o passageiro que descia era encarado por Conceição como sério candidato ao rol dos homossexuais. Onde já se viu homem trazendo homem para casa. Isso é coisa de namorado. Depois vai querer convencer todo mundo que é só amizade. A mim é que não, jacaré, esse era o teor dos pensamentos mais comuns daquela infeliz. Às vezes, para melhor enfronhar-se nos assuntos, Conceição se fazia de boazinha e prestativa, surpreendendo as pessoas com oferecimentos e favores, bolinhos e doces que entregava de um lado para conquistar espaço nos corações inocentes dos que conviviam naquela vizinhança. A bondade natural das pessoas, muitas vezes, se recusava a ver em Conceição o vulcão de maldades que se ocultava sob a sua aparente bonomia. No entanto, Conceição era uma alma horripilante. Sentindo a natural curiosidade dos espíritos amigos que o acompanhavam à visita ao lar da vizinha, estranha ao caso de Leonor, Cristiano adiantou: nossa irmã é a mais desditosa de todas as pessoas que residem nesta região. Como podem perceber, trata-se de uma alucinada enferma que outra coisa não faz que se ocupar dos fatos e circunstâncias que envolvem a rotina dos vizinhos, alimentando-se de malícia, suposições e conclusões com as quais vai edificando o castelo dos próprios equívocos. Encontrando sempre alguém que aceite escutá-la, já que existem muitas pessoas que se permitem esse mesmo padrão de sintonia mental, Conceição se sente como um jornal de novidades com seus leitores fixos, pessoas que sempre a buscam para se atualizarem nos assuntos baixos e torpezas do dia. Observando a atenção, prosseguiu, esclarecedor. Vocês podem estar pensando onde se encontra o espírito protetor amigo que a deveria ajudar na superação de suas fraquezas. Em verdade, ele está afastado da função por determinação superior, uma vez que sua tutelada em nada se dispunha a escutá-lo.
Depois de décadas buscando ampará-la no rumo do bem, os espíritos que nos dirigem às tarefas deliberaram dispensar, temporariamente, o nobre e abnegado instrutor de tão ingrata atividade, tarefa que ele buscava desempenhar com o maior zelo de sua alma. Conversávamos várias vezes e a sua frustração era dolorosa de se ver. Nunca deixara de amar a mulher astuta que tinha sob sua proteção. Não obstante, ela construíra tantas intrigas entre os vizinhos, tantas maldades e conflitos nos corações que lhe compartilham o mesmo espaço social que, por algum tempo, Conceição perdera o privilégio de se ver amparada por tal protetor. Entendendo o caso delicado, perguntou Adelino. Quer dizer que Conceição perdeu a proteção? Não, meu amigo. Quer dizer que, de algum tempo para cá, ela está sob a proteção de si mesma. Essa condição a ajudará a recolher nela própria os resultados de tudo aquilo que esteja semeando no caminho dos outros, por se tratar de efeito que corresponde diretamente ao seu campo de merecimentos. O próprio Jesus nos ensinou que nos seria dado segundo nossas obras. Desde então, Conceição está na condição da própria guardiã para que aprenda as lições amargas de tudo quanto esteja fazendo na vida dos demais. Observem como ela é meticulosa. Cristiano, então, calou-se para que pudessem melhor observar. Para surpresa geral, Conceição retirou da gaveta um ensurrado caderno no qual fazia maliciosas anotações. Convidados a se aproximarem, constataram o teor de seus pensamentos, sem invadir a privacidade de seus escritos. A velhota devassa chegou mais tarde do que de costume. Afinal, hoje foi um dia de enterrar o velho e importante amante. Que idiota foi essa otária! Acho que está imaginando que vai ser canonizada por ter aguentado todos estes anos sem exigir nada em troca. Depois vai querer bancar honesta pra cima dos outros. Pra cima de mim não, jacaré. Eu tenho tudo aqui anotadinho. Seus horários, seus encontros, as visitas do amante, até mesmo as roupas novas que ela usava depois que ele a vinha ver. Sim. Lá estavam detalhadas todas as informações sobre os vizinhos para os quais sua fiscalização se dirigia, perseguidora. Era um exercício minucioso e vil no qual Conceição destilava toda a inferioridade moral que a caracterizava. Quem a visse na rua, sempre discreta e vestida à moda tradicional, não imaginava que ela fosse a serpente venenosa que era, com o perdão que os ofídios merecem. Vários cadernos se amontoavam em gavetas, sempre revistos para a constatação e comprovação de suas suspeitas. Ali estavam descritas as brigas dos vizinhos, as discussões noturnas, os horários suspeitos, os encontros clandestinos, as gravidezes inesperadas, os possíveis pais daquele futuro filho, os namoros e rompimentos, as trocas sexuais entre parceiros, esposas traindo maridos com maridos de suas vizinhas, entre outras torpezas mal disfarçadas. Desde que ela se viu sem a proteção de entidade amiga, continuava Cristiano, passo por aqui para dar uma olhada. Não me coloco no lugar da entidade benfazeja que se afastou, mesmo porque respeito o zelo dos espíritos superiores na educação de Conceição. No entanto, tenho por ela um interesse de irmão e, quando a ocasião me permite, converso com alguns dos espíritos inferiores que ficam por aqui, explorando a pobre mulher. Se a seu próprio benefício a proteção espiritual foi afastada, isso não quer dizer que a gente não possa ajudar as entidades obsessoras que aqui se coloquem, procurando lhes dar uma palavra de amizade, tentando fazer com que vejam a impropriedade de estarem em tão má companhia quanto a de Conceição. Com isso, já consegui afastar deste ambiente mais de 20 entidades sofridas que, aceitando meus alvitres, foram encaminhadas para tratamento espiritual. Logicamente que comunico aos meus superiores todas as atividades que aqui realizo para que não afronte as determinações espirituais que nos dirigem. O esforço no bem de todos não pode prescindir da obediência às determinações superiores. Além do mais, os outros moradores não merecem receber toda a carga de vibrações nocivas que Conceição destila, nas palavras insinuadoras com as quais vai espalhando o seu veneno.
Vendo que o caso de Conceição nos despertava o interesse, Cristiano arrematou: e se vocês observarem com a atenção médica que caracteriza seus espíritos, conhecedores mais aprofundados dos mistérios do corpo, poderão ver que algo estranho está acontecendo com a pobre irmã. Tratava-se, obviamente, do campo de ação de Adelino que, aproximando-se da infeliz, realizou rápida ausculta de seu campo vibratório e de seu organismo físico. Sim, meu caro Cristiano, você tem razão. Já se iniciou o mecanismo de assimilação orgânica das mazelas da alma. Nossa irmã se encontra desequilibrada de tal maneira, que o organismo carnal não consegue mais manter o padrão de funcionamento adequado ao equilíbrio das células, obedientes aos rigores dos campos de energia espiritual que organizam a forma física. Com o pensamento a se perder no mal, nas construções mentais desajustadas, nossa irmã comprometeu o controle dos campos energéticos que orientam a multiplicação das células que, sem direção, passaram a responder à estimulação maldosa e a se multiplicarem sem equilíbrio, ao redor dos núcleos orgânicos mais vulneráveis. Quando a fortaleza orgânica não é mais protegida pelo efetivo proprietário, que se relaxa na manutenção de suas defesas, que não se mantém vigilante contra os ataques do inimigo, que não repara os danos causados pelo desgaste do tempo nas paredes de seu castelo, instalam-se os adversários, passando através de todas as brechas que encontram. Quando o responsável pela vigilância aceita o mal que vem de fora e o coloca no centro da própria fortaleza, alimentando-o com suas construções mentais, o mal interior cresce e passa a destruir a própria moradia íntima, expondo o dono do edifício à verdadeira ruína. Inegavelmente, Conceição também está sofrendo dos males que atingem Leonor, só que localizados na área uterina. Ouvindo a posição de médico espiritual a confirmar suas suspeitas, Cristiano acenou com a cabeça em sinal de entendimento. Para ensinar algo mais a respeito desse assunto, Adelino continuou explicando. Tanto Leonor quanto Conceição estão desenvolvendo a mesma enfermidade. No entanto, se na forma elas são parecidas, decorrentes da multiplicação desordenada das células em áreas de tumoração maligna, na essência, trata-se de doenças diferentes. A de Leonor é um processo de reparação do pretérito, ajustada perante a lei do universo como forma de construção da nova personalidade, do novo eu interior. Leonor, com isso, será testada em suas convicções, fortalecida em suas lutas e apoiada em suas determinações, desde que estas sejam voltadas para o bem pessoal e coletivo. Nela, os motivos do pretérito funcionam como alerta para a correção de rota, para a reconstrução individual, para o aproveitamento da vida em tarefas enobrecedoras que possam transformar todas as coisas. Além disso, é também uma das maneiras pelas quais Leonor encontrará o perdão para si própria, uma vez que suas atitudes equivocadas de anteriores existências já puderam ser corrigidas pelo acolhimento de suas vítimas e encaminhamento aos rumos novos. Já não pesam sobre ela os clamores dolorosos daqueles a quem feriu, a pedirem vingança ou a solicitar da justiça a punição para um maldoso. O que resta é o desejo da própria Leonor expresso na sua solicitação pessoal para que tal enfermidade viesse visitá-la como a sábia conselheira, o espinho na carne que fará despertar para a verdade a alma que precisa se valer do trabalho para a cura verdadeira. Leonor pretende retificar seu caráter para sempre. Como um enfermo solicita a cauterização da ferida purulenta através do ferro incandescente que promove a definitiva cicatrização. Observando a atenção de seus ouvintes, depois de breve pausa, Adelino continuou. Já com Conceição, as coisas são diferentes. Pelo que pude observar no aprofundamento da anamnese de sua alma, trata-se de espírito inferiorizado e inconsequente, em processo de amadurecimento lento para o qual a enfermidade cancerosa não se fazia um impositivo nesta vida. Suas condutas como cortesão em época recuada deveriam ser corrigidas através de uma vida solitária que a fizesse meditar. Pela existência sem amparo, sem atrativos físicos mais relevantes, sem parentes com quem conviver,
Conceição começaria a colher os frutos amargos de alguns séculos de intrigas palacianas, de abusos sexuais, de excessos de todos os tipos. Forçada pela vida a estar isolada, deveria meditar nas antigas inclinações e, longe de escolher o retorno aos mesmos palcos e cenários, retirar da fome de afeto as forças para ir buscar o afeto dos aflitos do mundo, aproveitando-se da posição de equilíbrio financeiro de que dispõe. Sua tarefa seria de consolar os desditosos da vida, que a procurariam na figura de crianças sem mãe, de velhos abandonados, de enfermos da afeição à espera de mão amiga e protetora. Por isso, a providência divina a localizou neste ambiente simples, onde sua casinha faz divisa com todos os tipos de dor. Pela observação de sua vibração íntima e da estrutura celular sob minha visão direta neste rápido exame, Conceição não necessitaria de nenhuma enfermidade cruel e desafiadora. Apesar de seu passado de crimes, foi-lhe facultado um corpo saudável, sem desajustes maiores, a fim de que a saúde se lhe apresentasse com o tesouro indispensável para o cumprimento das primeiras etapas de elevação espiritual, depois do largo tempo no lamaçal da insensatez. Entretanto, apesar do equilíbrio do corpo, os desajustes vibratórios continuariam presentes em seu espírito comprometido com o erro e a devassidão. Dessa forma, estando livre para escolher o próprio rumo no bem, poderia eleger o trabalho em favor de todos e manter-se sadia. Todavia, não resistiu ao antigo clima de cupidez, lascívia, malícia e maledicência, enveredando para as mesmas rotinas inferiores da corte de outrora quando, entre cetins e rendas, destilava os venenos morais e materiais com os quais ia tirando de seu caminho as possíveis concorrentes. Em decorrência das leis naturais que governam a vida, quando o amor não é o agente principal de nossos atos, nossos defeitos acabam se transformando em fatores desequilibrantes de nossa atmosfera vibratória, repercutindo na harmonia dos processos de multiplicação celular, que se vêem comprometidos pelo desajuste do administrador daquele organismo. Assim, trazendo de seu passado as matrizes dos vícios desenvolvidos, revividos a cada instante pelas condutas levianas de agora, Conceição estabeleceu para si mesma a resposta orgânica que poderia ter evitado, na criação das condições favoráveis à eclosão da moléstia cancerosa pelo tipo de alimento mental e emocional que adotou como comida para a própria alma na presente experiência carnal. Comendo lixo mental e emocional todos os dias, não seria natural que as células adoecessem? A indagação de Adelino era muito elucidativa na demonstração da lógica das coisas. Queria ele dizer que, apesar dos dois casos serem semelhantes na estrutura íntima da enfermidade, eram diferentes na sua causalidade e, dessa forma, na maneira de tratamento e combate. As horas se faziam avançadas e todos voltariam ao caso de Conceição em momento oportuno. Agora, depois de lançarem uma oração sincera na direção de Conceição, deveriam regressar ao ambiente de Leonor no qual, depois do tempo dedicado à distração televisiva, a nossa amiga se preparava para o descanso noturno. Foi com agradável surpresa que as entidades amigas testemunharam a sua contrição diante da oração preparatória que lhe facilitaria o repouso. Longos anos de dores morais haviam esculpido em sua alma a necessária docilidade e a indispensável fé em Deus que, naquele momento, muito a ajudariam para as asperezas do caminho, virtudes estas que poderiam facultar-lhe o acesso direto aos analgésicos e fortificantes divinos, no enfrentamento de tais desafios. Acompanharam a sua emocionada oração, na qual seus pensamentos foram direcionados ao antigo companheiro que, naquele dia, havia regressado ao mundo da verdade. O amor que devotara, um dia, a Oliveira, ainda marcava com luz o coração de Leonor e, dessa forma, talvez ela fosse a única que, naquela noite, oraria em seu favor, de forma sincera e verdadeira. Sensibilizados diante do testemunho anônimo do afeto puro e sincero, apesar de suas dores íntimas, uniram-se todos em prece solicitando forças diante do caminho que trilhariam juntos pelos meses que viriam, para ampliação do entendimento e, sobretudo, para mais compreenderem e penetrarem a bondade do Criador.
A prece os aproximava intensamente do espírito de Leonor que, em breves minutos, seria recolhido pelas generosas mãos do companheiro cristiano, seu devotado espírito protetor. 7. Explicando. Como você pode entender, queridos leitores, estamos diante de dois casos aparentemente semelhantes, mas que, na sua essência, eram extremamente diferentes. A enfermidade planejada como processo de purificação espiritual a ajudar o encarnado na sua própria transformação e a enfermidade provocada pelos desajustes mentais e emocionais daquele que não precisaria passar pelo cadinho da dor física. Como relação ao primeiro tipo de sofrimento reparador, encontraremos esclarecimento preciso em uma obra de realçado valor, da qual extraímos o trecho que segue. Não podemos olvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas à carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis, que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvula de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente, redimidos perante a lei. Essas enquistações de energias profundas, no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se, ainda, que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vindicativo dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em processos de obsessão. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insárnia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo de calma piscina, e que, um dia, virão à tona de nossa existência, para a necessária expulsão, à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Vide. Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capitão 19, pelo espírito André Luiz através dos médiuns. Francisco Cândido Xavier e Ivaldo Vieira, FEB. Como podemos ver, leitores amigos, a enfermidade de Leonor guardava profundas raízes em sua estrutura espiritual que, diante dos momentos vividos na presente encarnação, puderam começar a ser arrancadas, exteriorizadas por meio da tumoração em crescimento, intimamente conectada com as solicitações da própria reencarnante, antes do renascimento. Ajustada às necessidades de evolução espiritual, solicitara o surgimento da enfermidade no corpo a servir-lhe como um dreno da consciência de culpa, da chamada zona do remorso, ferindo a área orgânica que estivera vinculada aos seus desacertos do passado, principalmente nos abusos da sensualidade que acompanham os seres humanos ao longo dos séculos. Essas chamadas predisposições mórbidas, como se podem entender, não correspondem a ações malignas de um Deus vingador, mas, ao contrário,
portas de depuração que estão franqueadas ao interesse de qualquer espírito candidato ao autoperdão através do enfrentamento de seus débitos pretéritos que tenham maculado a zona da consciência. Entendamos, assim, que em nada nos confortaria sermos acolhidos a nobre recinto festivo no qual todos estivessem ricamente trajados enquanto que nós mesmos ostentássemos apenas andrajos a nos cobrirem a nudez. Ainda que recebidos na festa, nos sentiríamos deslocados diante dos demais convidados, evidentemente superiores em relação a nós mesmos. Certamente, procuraríamos a primeira porta para deixar o local, antes de nos deixarmos massacrar pela vergonha de não nos apresentarmos convenientemente vestidos. O mesmo se dá em relação à nossa condição de equilíbrio e aparência espiritual. Como nós somos o resultado do que já fizemos, de nada nos aliviará a consciência o fato de estarmos rodeados de entidades sublimes, mantendo vivos em nosso interior os miasmas escuros e pestilentos que demonstram a nossa inferioridade evidente. É isso o que leva os espíritos que se conscientizam de sua real condição a solicitarem oportunidades desafiadoras mediante as quais serão modeladas novas formas para sua própria alma, através das duras disciplinas da renúncia e do acrisolamento físico e moral, com o desenvolvimento de novas e mais amplas virtudes e o combate dos antigos e inconvenientes defeitos. Esse era o fundamento da enfermidade de Leonor. Solicitação de sua própria consciência lúcida durante os processos de preparação do corpo carnal para o regresso na atual existência. Da mesma forma, em face de sua postura firme e distinta diante de todos os sacrifícios a que foi conduzida pelos caminhos da vida, Leonor se manteve credora do amparo sublime dos amigos que a sustentaram desde a partida para os novos passos de crescimento terrestre. Entidades generosas jamais a perderam de vista, acompanharam os momentos dolorosos do abandono, as frustrações em relação aos seus sonhos de mulher, a impossibilidade de encontrar facilidades na vida, reduzida à condição de trabalhadora incansável para a manutenção dos filhos. Ao lado desses companheiros invisíveis, outras entidades amigas renascidas na carne no mesmo período também correspondiam a amigos antigos que, como filho e filha, viriam unir-se ao redor de suas necessidades e poderiam sempre ajudar para que se tornassem menos ásperas as lutas da estrada. Enfrentando a provação que as contingências lhe haviam apresentado sem claudicações mais significativas, Leonor estava ingressando nas últimas décadas da existência carnal, ocasião em que poderia dar o derradeiro e mais contundente demonstrativo de confiança em Deus, paciência diante do desconhecido e entendimento de que todos precisamos enfrentar os diversos fantasmas que vão se sucedendo com a finalidade de iluminar o mundo íntimo, afastando esses espectros da culpa e nos tornando melhores. Por isso é que os espíritos estavam ali ao seu lado, ombreando com Cristiano as tarefas de amparo espiritual nos momentos de lutas acerbas que se aproximavam. Em verdade, com a morte de Oliveira, a própria Leonor sentiu-se invadida por uma melancolia, como se tivesse perdido a verdadeira e secreta razão para viver. Seu coração se devotava secretamente à figura daquele homem maduro que, em sua mente de antiga companheira, continuava a ser o simpático e atraente rapaz, cheio de sonhos e promessas. Por isso, também, não suportara seguir até o cemitério para acompanhar a cerimônia de enterramento. Isso correspondia a enterrar a própria razão de viver. Não foi ao Campo Santo para guardar na memória, apenas, as lembranças do pai dos seus filhos com o qual convivera no passado. No entanto, para sua alma, a vida parecia que tinha perdido o tempero. Mesmo que não tivesse mais esperanças de reatar os antigos laços afetivos com o famoso político ostentando a condição de sua esposa, a figura do líder popularesco, as notícias que obtinha dele através dos noticiários variados, a ideia de que já lhe havia compartilhado o mesmo leito, as visitas esporádicas dos últimos anos, as palavras de afeto que trocavam, serviam de consolo para que seu amor pelo homem do mundo continuasse pulsando sigilosamente em seu coração. Coisa estranha é o sentimento. Quando da ruptura, no passado, Leonor sofrera profundamente.
chegara mesmo a odiá-lo nos primeiros anos da separação. Prometera esquecê-lo para sempre. No entanto, o afeto que ainda pulsava, somente naquele dia funesto de seu sepultamento havia sido, realmente, atingido. Oliveira já não mais existia. Não haveria mais sentido em esperar por um telefonema, por uma breve cartinha, por uma palavra de intimidade que lembrasse os velhos tempos. As visitas se haviam espaçado cada vez mais nos últimos tempos, mas, de uma forma ou de outra, Oliveira sempre fazia chegar às suas mãos alguma amostra de sua lembrança. Talvez fosse uma maneira de sinalizar seu arrependimento pelo que fizera. Talvez fosse um jeito de receber dela o único carinho verdadeiro com que ele podia contar. Não importava o motivo. Para Leonor, parecerá que, com a morte de Oliveira, a sua trajetória na Terra também estava sendo colocada em xeque. Amava os filhos, lembrava-se deles constantemente. No entanto, ambos já tinham seguido seus rumos na vida, restando-lhe somente o passado para preencher seu presente. E quanto ao seu futuro, sua idade lhe aconselhava o entendimento de que o tempo já vivido era maior do que o tempo que lhe restava viver. Não ousava mais medir seu futuro em décadas. Com boa vontade, passara a medi-lo em anos. Logo, a enfermidade e o medo a fariam começar a medi-lo em meses. Já o câncer de Conceição era provocado por outras causas. A fofoqueira moradora das redondezas renascerá sem trazer, em sua ficha de destino, a doença cruel como coisa do destino. Não obstante esse fator positivo na edificação de um novo amanhã através de um hoje bem aproveitado no bem, encontramos Conceição forjando o câncer que já se encontrava instalado em seu corpo com o teor dos pensamentos e sentimentos. Desarticulada à base equilibrante da mente limpa e sintonizada com as coisas elevadas, afastada das noções de um Deus ativo, dentro de si, Conceição se permitir invadir seara espinhosa, na qual seu próprio comportamento abriria as portas para a eclosão de todo tipo de desajuste orgânico, semelhante ao que acontece com o motor de um veículo novo que, apesar de encontrar-se em perfeito estado, recebe os maus tratos do motorista, o descuido com a lubrificação, a falta da manutenção preventiva, exposto aos excessos de todos os tipos até que, por fim, desajusta-se por completo e se torna imprestável para funcionar. Com os destemperos constantes, Conceição se permitira enveredar pela senda dolorosa dos quadros enfermiços. Assim, consultando a mesma obra já citada anteriormente, vide Evolução em Dois Mundos, segunda parte, k.20, encontraremos os claros e elucidativos ensinamentos. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam, nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo, muitas vezes, em derredor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que, nesta doença, imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares, entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação, no início, obedeceu a determinada distonia, originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de raios-x ou de irradiações ultravioletas, em aplicações impróprias. Emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação,
pela desarmonia a que compele a usina orgânica, a esgotar-se, debalde, na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam, incessantes, em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando, para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Vemos então, queridos leitores, que as desagregações mentais abrem brechas nos processos biológicos, desajustando as respostas do sistema imunológico a permitirem o assédio de elementos perturbadores no campo celular, elementos estes que, em sua grande maioria, já se acham inoculados no próprio campo físico, devidamente controlados pelas defesas naturais do organismo. Sem o controle adequado dos processos de combate aos agentes invasores, o organismo tenta contê-los, organizando barreiras ao redor dos respectivos agressores. Sem o apoio mental e emocional do principal interessado, no entanto, tais esforços são absolutamente inócuos. Em geral, a ação do encarnado não é outra senão a de alimentar os próprios agentes agressores de seu campo celular, infundindo vibrações de rancor, ódio, desejo de vingança, ausência de perdão, arrogância agressiva, dificultando ainda mais a atividade de defesa dos mecanismos biológicos que lutam para preservar sua harmonia. Não se faz tardar, nesse campo doloroso, a multiplicação desajustada dos grupos de células produzindo as tumorações tão temidas que, num crescendo, podem abarcar todo o órgão onde se instalaram inicialmente ou, ainda, espalharem-se para outros sítios corporais. Pode você estar perguntando, então, como é que se poderia fazer para, uma vez instalado esse caos no organismo daquele que se fez enfermo por invigilância de sua parte, reajustar-se, lutar para recompor seu equilíbrio? Essa possibilidade é perfeitamente palpável para aquele que entende a causa de sua moléstia e está desejoso de conseguir superá-la, através do ataque à principal fonte da enfermidade. Continua explicando o espírito André Luiz, na mesma obra. Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua, gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas, a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso de enfermidade para eliminar os resquícios de treva que, eventualmente, se nos incorporem, ainda, ao fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo por que os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos a possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Como se pode ver, todas as enfermidades estão à espera do verdadeiro e principal médico, a aceitar o papel de reformador de seus hábitos, disciplinador de suas inclinações inferiores e construtor de um novo futuro. Somos, todos nós, leitores queridos, os agentes e pacientes na esfera da criação e combate às enfermidades. Quando não entendemos que carregamos parcela da divindade criadora do bem habitando nosso ser, empenhamo-nos na criação dos desajustes da inferioridade a produzirem doenças variadas. Descubramos o potencial criador da harmonia, da beleza,
do otimismo, em plena sintonia com as forças superiores da vida e, então, não mais necessitaremos ser os trágicos herdeiros de nossas criações degeneradas. Vós sois deuses. Ju, 10, 34. Você já ouviu isso em algum momento de sua vida, não é? 8. Os ambientes inferiores. Enquanto Adelino, Jerônimo e Cristiano se mantinham atendendo às necessidades de orientação de Leonor, prestes a deixar o corpo carnal, durante o repouso físico diário, Eulália estava às voltas com a situação de Oliveira. Depois que a caravana trevosa deixou o recinto da Assembleia Legislativa, o longo e desconjuntado cortejo dirigiu-se às furnas existentes abaixo da superfície, no interior da crosta terrestre, na qual entidades de incipiente evolução se localizam, fugindo da claridade solar e melhor se ocultando para as práticas do mal. Para Eulália, espírito adestrado na vivência do bem, em longos anos de sofrimento junto a tais comunidades, servindo por amor verdadeiro aos irmãos de jornada, aquele ambiente não era novidade. Não nos referimos aqui, no entanto, queridos leitores, a qualquer cenário infernal criado na mente humana pelos tradicionais caminhos religiosos. Há séculos, as visões da região trevosa abaixo da superfície terrena levou os que por lá andaram a representar esse reino como algo hermético, governado por divindades eternamente votadas à prática do mal e de onde jamais se poderia sair. Certamente que tais conceitos tétricos infundiam medo nos crentes e leitores das Escrituras e foram assim construídos ou interpretados com a finalidade de apavorar qualquer indivíduo para que se afastasse do comportamento moral inadequado que o pudesse levar para esse ambiente amedrontador. No entanto, apesar de tudo, com o amadurecimento mental e moral do ser humano, tais cenários de perseguição infinita têm produzido a descrença nas velhas fórmulas artificiosas que, se no passado, foram úteis para bloquear o impulso inferior pelo medo que infundiam, atualmente outra coisa não tem feito do que manter na incredulidade os que já pensam e questionam os velhos e mofados conceitos infantis, levando alguns a se afastarem da religião por não acreditarem mais nessas ameaças, enquanto que a outros não é capaz de deter no impulso para o mal ou para os excessos. O esforço do mundo espiritual é o de informar que as regiões inferiores estão povoadas por uma infinidade de entidades primitivas ou semi-primitivas, a caminho do aperfeiçoamento e da transformação em seres melhores. Nada se encontra estático na criação, a não ser a mente endurecida e preconceituosa de certas pessoas que, em pleno século da cultura e do conhecimento, se mantêm cristalizadas nos velhos conceitos infernais, de diabos e demônios, de forças inferiores condenadas pela eternidade, renunciando ao exercício de razão lógica por uma questão de tradição familiar, de acomodamento mental e de conveniência pessoal. Entre tais criaturas, encontramos clérigos e leigos, doutos e incultos, de todas as classes sociais e de todas as religiões. Em verdade, é preciso estar aberto para compreender que o mundo conhecido não se restringe ao quintal de sua casa, nem à rua onde você vive, muito menos à sua cidade ou ao seu país. Quando Cristóvão Colombo deixou a civilização europeia e embrenhou-se oceano adentro, os homens de seu tempo diziam que iriam cair no abismo dos confins do mundo quando o oceano terminasse ou que seriam tragados por dragões ou serpentes do mar que lhe destruiriam a frota. Depois de muito navegar, no entanto, sem se deixar arrastar por tais presságios catastróficos, conhecendo as leis que seus antagonistas tidos como sábios, desconheciam ou não aceitavam, eis que a porta à terra firme, sem abismos ou seres marinhos aterrorizadores a lhe impedirem a navegação. Assim, queridos leitores, esteja de coração aberto e pensamento livre para entender que a vida se expande para outros rincões muito mais vastos do que aqueles que seus olhos ou pensamentos puderam conceber. Já pensou que sobre seu corpo milhares de vidas se alimentam de sua pele sem que você, sequer, suponha? Parasitas de todos os tipos coexistem com as secreções de suas glândulas sudoríparas, nadam nas mucosas de sua boca ou garganta,
alojam-se nos canais auditivos alimentando-se da cera ali depositada, embrenham-se na floresta de fios de cabelo que protegem sua cabeça e, ainda assim, os neurônios não supõem que sobre estes fios caminham ácaros e seres microscópicos e que, apesar de serem ignorados pelo ser pensante, continuam vivendo às suas custas, comendo-lhe a pele morta, as secreções oleosas ou extraindo-lhe parte do próprio sangue. Se não nos acostumamos a pensar sobre os próprios parasitas externos, ainda menos nos permitimos imaginar a ação dos 100 trilhões de bactérias ou vírus que habitam as, aproximadamente, 10 trilhões de células que constroem nosso corpo. E se o homem desconhece tantas coisas existentes nele mesmo e que podem ser observadas, identificadas e até fotografadas, por que negar a possibilidade de existência de vida em outros níveis, em dimensões diferentes e, como no caso, não apenas na esfera visível da superfície do planeta, mas, também sob ela, sem que isso venha a ser a representação do inferno com seus diabos e com Lúcifer dirigindo estas coisas com autoridade divina. Eulália acompanhava a caravana que se embrenhara na descida íngreme para o subterrâneo vibratório, só que em dimensão vibratória diferente daquela que se encontra quando se envia uma sonda perfuradora. Não pense que tais ambientes são apenas a expressão geológica de rochas ou maciços impenetráveis. Ao contrário, na dimensão espiritual, encontram-se ambientes vastos, modelados pelas mentes primitivas na forma de comunidades desajustadas de bandidos, onde impera a lei do mais forte e do mais atemorizador. Não é de se estranhar que, dessa maneira, as formas físicas de tais habitantes não possam ser harmoniosas ou belas, já que o ambiente onde se desenvolvem tais dramas é pautado pela inclemência da ignorância e do medo. Oliveira fora arrebatado por tais entidades com as quais havia se consorciado através dos atos de submissão e conivência que desenvolveu em decorrência do poder político e das funções públicas que não soube honrar. Como tais forças asselvajadas se alimentam das construções vingativas e inferiores da mente humana, seus representantes se associam aos encarnados que melhor lhes favoreçam os planos, dando-lhes a proteção de suas hordas e ajustando-os ao sistema de pagamentos na moeda dos prazeres que os mantém assalariados nos mais torpes desejos e sensações. Como boa parte dos seres encarnados anseia por poder, respeito e superioridade em relação ao seu semelhante, fica muito fácil que tais forças abrutalhadas encontrem representantes que se coloquem a serviço de seus impulsos negativos, usando a riqueza que o poder facilita, a ostentação que alimenta o orgulho e a ambição desmedida para domesticar os ideais nobres que poderiam, com facilidade, elevar qualquer criatura na ordem humana que se filia à condição da angelitude. Nos círculos terrenos, as relações políticas e governamentais ainda são, em grande parcela, dominadas por entidades ligadas à antiga ordem inferior, que dominava a Terra nos seus primórdios evolutivos. Não porque tais áreas estejam patrocinadas pelo mal, mas, apesar de todo o amparo constante das forças elevadas da vida, os seus representantes se recusam, sistematicamente, a se afinizar com as elevadas inspirações que fluem do governo universal, convidando os administradores humanos a cumprirem seus deveres diante das necessidades do povo que dizem representar. Como se fazem surdos aos chamamentos da responsabilidade pública e da consciência tranquila, encontram o caminho fácil do desfrute das benesses, as tentações generalizadas, os convites mal disfarçados e as posturas ilícitas fantasiadas de medidas virtuosas. Aqueles raros que se mantêm fiéis à consciência e não aceitam ser assambarcados pelos insidiosos representantes das forças inferiores se veem obrigados a escolher alguns dos seguintes caminhos, ou se afastam desse antro de perversidades e negócios escusos, ou são afastados por algum tipo de violência clandestina ou, por fim, são colocados no ostracismo pelos próprios pares, que os temem por saber que são mais difíceis de se corromperem. Nada mais ameaçador para um meio político devasso do que um político honesto e seu seio, que não aceite as chamadas regras do jogo, que não se vergue diante das tentações materiais, morais, emocionais ou sexuais,
através das quais as entidades inferiores os buscam para dirigir-lhes a vontade pelo jogo de interesses ou pela exploração de sua vaidade. Assim, as casas políticas de todos os níveis são, em realidade, o ponto intermediário da ação superior e inferior, no qual se encontra a zona limite entre as esperanças e as inspirações luminosas que chegam do alto para promoverem as influências superiores e, ao mesmo tempo, da ação inferior em que se localizam os caminhos magnéticos que as ligam diretamente ao fundo trevoso, no qual se ocultam as mais perigosas inteligências, os mais astutos representantes, manipuladores das debilidades humanas e de onde se originam as mais perigosas manifestações delinquentes, responsáveis por atrasar o progresso de uma coletividade como um todo. Por isso, as inúmeras bancadas políticas não se diferenciarem, aos olhos dos espíritos, em siglas, denominações ou princípios específicos, como acontece perante as conveniências dos encarnados, no jogo da política. Para os nobres espíritos que acompanham essas realidades é facilmente observável quais são os parlamentares encarnados que se posicionam em ligação mais íntima com as forças luminosas que vertem dos planos superiores e, ao contrário, quais aqueles que se apresentam apenas com as aparências da virtude, mas, em realidade, se mantêm assalariados pelas forças inferiores, as quais servem segundo suas tendências e interesses pessoais. Por esse motivo, o cortejo que conduzira Oliveira havia estado na referida assembleia como se tivesse ido a um ambiente muito familiar, de onde rumara solo adentro, para o berço acolhedor de outra infinidade de políticos e agentes públicos corruptos, magistrados venais ou arbitrários, dos religiosos depravados e interesseiros, dos homens importantes que usaram de sua temporária vida na superfície da terra para espalharem as ideias do atraso, para se fazerem exóticos e esbanjadores de fortunas, para consumirem as esperanças dos famintos, dos indefesos, dos doentes, dos analfabetos, dos crentes, dos infantes. Outro tipo de homem público cuja responsabilidade espiritual é imensa e cujo destino não costuma ser muito elevado é o que pertence à classe dos religiosos. Aliás, a respeito dos representantes eclesiásticos de todas as denominações, vale lembrar as referências aos ambientes de castigo que a antiga tradição religiosa descrevia, fornecendo aos sacerdotes corruptos de todos os credos as mais rigorosas punições, acima, até, daquelas que, destinadas aos infratores de outras categorias de delito, já lhes eram duras e de difícil suportação. Os delitos religiosos já eram especificamente punidos desde o longínquo passado, como contam as tristes cenas sobre o chamado inferno pagão cuja descrição chega aos dias atuais pela obra dos antigos poetas, Homero e Virgílio, quanto pela de Fénelon, em seu Telêmaco. Nesta obra, lavrada na forma direta e clara da prosa, encontra-se a descrição das condições e sofrimentos de cada tipo de infrator, demonstrando como os antigos entendiam a sorte dos culpados e distinguiam os gêneros de erros em relação direta com o gênero de punições que os esperavam no depois da morte. Vale relembrar a seguinte passagem desse clássico autor, na qual vem realçada a responsabilidade dos homens públicos e, particularmente, dos religiosos. Telêmaco, secretamente influenciado por Minerva, entrou sem temor nesse abismo. Percebeu de início um grande número de homens que haviam vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por haverem buscado as riquezas por meio de fraudes, de traições e de crueldades. Notou ali muitos ímpios e hipócritas que, fingindo amar a religião, dela se haviam servido como um bom pretexto para satisfazer as suas ambições, aproveitando-se da credulidade alheia. Esses homens que haviam abusado da própria virtude, embora sendo ela o mais valioso dom dos deuses, eram punidos como os piores entre os celerados. Os filhos que haviam matado pais e mães, as esposas que haviam manchado suas mãos no sangue dos próprios maridos, os traidores que haviam entregue a pátria violando todos os juramentos sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Os 3 juízes dos infernos assim determinaram, e eis as suas razões. Esses hipócritas, não se contentando de ser maus como os demais ímpios,
querem ainda passar por bons e fazem por sua falsa virtude que os homens não mais queiram acreditar na virtude verdadeira. Os deuses, dos quais eles se serviram, tornando-os desprezíveis para os homens, sentem prazer ao empregar todo o seu poder para vingar-se dos seus insultos. Nessa realidade objetiva que envolvia o caso Oliveira, também se encontravam naturalmente colocados os seus antigos comparsas de partido, os seus cabos eleitorais e testemunhas de suas tramóias e fraudes, os magistrados venais que o protegeram com sentenças injustas.